menos de um mês das eleições, as campanhas eleitorais estão por toda parte. Mas nem tudo é possível. E para saber, então, quais são esses detalhes, nós vamos conversar com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves. Ministro, então, o que é possível? Showmícios, comícios, cartazes, o que então que o candidato pode fazer? O showmício, ele é proibido. Showmício, o que é? É aquele comício onde, na realidade, não está o candidato falando as suas propostas, mas sim um artista se apresentando, uma música tocando, que faz com que as pessoas se dirijam ao local, não para ouvir a proposta política, mas para participar de um show, para participar do entretenimento. Isso foi proibido pela legislação eleitoral, porque seria uma forma de incentivar os candidatos que têm maiores recursos, contratar os artistas mais famosos e atrair a presença do eleitorado de uma forma abusiva, abusando do poder econômico. Então, o showmício em si ele está proibido. Os comícios eles podem ser realizados pelos candidatos, a sonorização do comício, desde que seja apenas para amplificação da voz do candidato, também é permitida, e as regras normais de propaganda, os cartazes observando o limite de 4 metros quadrados, todas as restrições que são impostas à propaganda, elas têm como origem um princípio constitucional de proteção das eleições contra o abuso do poder econômico. Ou seja, a propaganda ela tem que ser feita de forma barata e de forma a efetivamente levar ao eleitorado, que é o outro lado, a informação que o eleitor tem direito a receber para poder escolher o seu candidato. E com relação a gastos, como por exemplo com gasolina, com aluguel de carros e até mesmo com alimentação, existe alguma restrição nesses gastos? Essa é uma questão muito sensível. A distribuição de gasolina, por exemplo, ela tem sido admitida quando se compra gasolina para o veículo que está fazendo campanha, ou até num limite, mas com alguma divergência, quando se dá uma pequena quantidade de gasolina para alguém participar de uma carreata, que é um ato de campanha. Entretanto, se distribuir gasolina, comida, alimentação, qualquer tipo de vantagem ao eleitor, apenas pelo simples fato dele ser eleitor, a questão extrapola a própria infração às regras de propaganda e passa a caracterizar a compra de voto, a captação ilícita de sufrágio, a qual não se resume na aplicação de uma multa e sim no cancelamento do registro ou do diploma do candidato que assim incorrer. E a questão dos cabos eleitorais? Existe um limite de contratação dessas pessoas? A Lei 2.891 estabeleceu alguns limites. Entretanto, o tribunal, por maioria, entendeu que essa lei não se aplica às eleições de 2014. Mas a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu que quando há uma contratação abusiva de cabos eleitorais, por exemplo, em alguns municípios se chega à situação de contratar 30%, 40% da população como cabo eleitoral. Por óbvio, isso não é uma contratação de cabo eleitoral, e sim uma compra de votos disfarçada. Agora, aquela contratação normal, daquele pessoal de campanha, aquela equipe que vai às ruas, essa sim ela é permitida, ela é regulada pela legislação eleitoral, pode ser feita, mas o candidato depois deve prestar contas também à Justiça Eleitoral, dizendo quem ele contratou, por quanto contratou e qual o valor que foi efetivamente pago. Existe um prazo ou um período para troca de candidato antes das eleições? A legislação eleitoral ela prevê que nos casos de eleições proporcionais, ou seja, eleições para deputado federal, deputado estadual ou distrital, a substituição só pode ocorrer até 60 dias antes do pleito, ou seja, no início do mês de agosto. Esse prazo já está extrapolado. Há uma outra questão que é a substituição de candidatos para eleição majoritária. O Tribunal Superior Eleitoral, acatando diversas manifestações, para este ano estabeleceu um limite de 20 dias antes da eleição para a substituição dos candidatos às eleições majoritárias, ou seja, Presidência da República, vice-presidente da República, senador, suplentes de senador e governador, e vice-governador. Nessas situações, inclusive, há um outro aspecto, porque esses 20 dias que antecedem as eleições é também o momento em que as urnas estão sendo carregadas com as fotografias, com os nomes, com as tabelas dos candidatos. Então, qualquer alteração posterior a essa data poderia levar o eleitor, inclusive, a ser enganado, induzido a erro, porque ele iria à urna, viria o nome de um candidato,
apertaria o número daquele candidato, mas na realidade aquele voto estaria sendo contado por outra pessoa. Então, por conta dessas questões, isso foi colocado, debatido em audiência pública pelo Tribunal Superior Eleitoral. Havia até uma previsão de um prazo maior, mas o setor técnico entendeu que 20 dias era suficiente para fazer essas alterações. E isso consta da nossa resolução. Há uma discussão porque isso também constou da Lei 2.891, a qual entendemos que não se aplica às eleições. Entretanto, no momento em que o tribunal disse que a lei não se aplicava, eu fui até voto vencido nisso, mas a maioria confirmou que o que já havia sendo aplicado anteriormente, o que já era objeto de longo entendimento da jurisprudência, como outros artigos da lei, poderia continuar sendo aplicado independentemente da não aplicação da 12.891. Mas eu acredito que a resolução do tribunal prevê o prazo limite de 20 dias, que se encerra em 15 de novembro, salvo engano, 15 de setembro. Então, eu acredito que essa é a regra que tem que ser seguida. E a questão da boca de urna? Até que ponto também pode ser permitido a boca de urna? O dia da votação é um dia de paz para o eleitor. O eleitor tem que ter toda a tranquilidade e liberdade para fazer a sua escolha. Por isso, ele não pode ser abordado por cabos eleitorais, por candidato querendo apresentar propostas, santinho, influenciar, pressionar a realização ou o voto, para que ele dê o voto nesse ou naquele sentido. Isso é a boca de urna. É o momento em que a pessoa está se dirigindo para o local de votação e é assediada por outras pessoas, as quais tentam fazê-la mudar ou adquirir uma opinião no último instante. Isso não quer dizer, por outro lado, que o eleitor, ou qualquer eleitor, se ele quiser se manifestar livremente, mas de forma silenciosa, ele pode vestir uma roupa que indique a preferência ou partidária ou então do candidato dele. Essa questão ela foi resolvida pelo tribunal há muito tempo atrás, num caso do Rio Grande do Sul, onde os eleitores do Leonel Brizola passaram a utilizar aquele lenço vermelho típico dos gaúchos e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, naquela época, entendeu que aquilo era boca de urna. E aí o Tribunal Superior Eleitoral, eu me lembro do ministro Sepúlveda Pertence, falando que a liberdade de manifestação silenciosa do eleitor, e é essa a expressão que está na lei hoje, ela tem que ser preservada. Se o eleitor quiser colocar uma camiseta, um broche, isso é a situação que ele faz por vontade própria. Ele não pode ser induzido a fazer e, da mesma forma, não é permitido que, sobre esse pretexto da manifestação individual, diversas pessoas, de forma coincidente, né? Muitas vezes a coincidência escapa à razão, é uma coincidência coletiva demais, eles comecem a se aglomerar e traduzir uma forma de pressão no eleitor, uma forma de divulgação, um ato de propaganda. Então, o eleitor que caminha livremente até a urna, ele pode se manifestar silenciosamente da forma que ele quiser. Se, entretanto, houver uma aglomeração, um ato que passe dessa manifestação individual para uma manifestação coletiva, um ato de efetiva propaganda, as autoridades, no dia da eleição, podem tomar as providências necessárias para dissipar e, dependendo da gravidade, até chegar à sanção dos responsáveis. E quais seriam essas sanções? Vai de tudo, depende de como ocorrer. Pode ser só uma simples multa, pode resultar inclusive em crime. Depende muito da circunstância do que efetivamente estiver ocorrendo. Lembre-se, boca de urna é só a propaganda, é só o momento de você tentar assediar a pessoa. Se, por outro lado, esse assédio estiver aliado à entrega de algum bem, de alguma vantagem, e aí já é corrupção eleitoral, já é captação ilícita de sufrágio. E aí a consequência, além de responder penalmente, porque quando se compra o voto, nós sempre falamos referência ao artigo 41A, que é aquele que faz com que o candidato perca o seu registro ou o diploma. Basta ele comprar um voto que ele pode perder a eleição, independente do resultado que ele obtenha. Mas, além dessa parte, há também a questão criminal. O artigo 299 do Código Eleitoral também estabelece como crime esse tipo de oferecimento em troca de voto, de oferecimento de vantagem. Então, todas essas questões são
e precisam ser examinadas.